Livro A Santificação do Shabat, um catecismo sobre o quarto mandamento, de William Gould. Capítulo 3. Provas de que o dia do Senhor é o sábado dos cristãos. Pergunta 43. É o nosso dia do Senhor agora o verdadeiro Shabat? Resposta: sim. Pergunta 44. Quais fundamentos existem para provar que o é? Resposta: 1. A autoridade divina. Este é o melhor fundamento que pode existir, até mesmo aquele que é suficiente para determinar o julgamento e a consciência de um homem. A autoridade divina é aquela que é estabelecida nas Sagradas Escrituras, seja por preceito expresso, seja por prática aprovada. Este último é o que está mais aparente na Escritura, pois é conhecido que os discípulos de Cristo estavam reunidos no primeiro dia da semana, que é o nosso dia do Senhor. E assim, novamente, 8 dias depois, João 20:19, 6, que inclusive foi o primeiro dia da semana. Foi também o primeiro dia da semana quando, depois da ascensão de Cristo, eles estavam reunidos no mesmo lugar, Atos 2:1. E o Espírito Santo desceu sobre eles em línguas repartidas. Muitos anos depois disso, é conhecido dos cristãos que no primeiro dia da semana eles se reuniram para o partir do pão, significando o pão sacramental, e que Paulo usou daquela ocasião para pregar para eles. Atos 20, versículo 7. A maneira de estabelecer sua assembleia reunida implica o costume deles nisto, o que está ainda mais manifesto em 1 Coríntios 16:2, onde o apóstolo os aconselha a aproveitarem aquela oportunidade de sua assembleia reunida para armazenar um estoque, a fim de aliviar aqueles que estavam em angústia. Não é estabelecido como um ato de momento, para uma vez apenas ser observado, mas como um ato semanal, a ser observado a cada primeiro dia da semana. E por que esse dia? Certamente por causa de sua grande assembleia, através da qual eles poderiam estimular uns aos outros, e sua contribuição seria a mais generosa. Sim, também porque então era o tempo de observar as ordens de Deus, pelas quais suas almas precisam ser incitadas a mais benevolência e alegria nelas. O título do Dia do Senhor, em Apocalipse 1:10, não pode ser aplicado tão bem a nenhum outro dia quanto a este, pois, por Senhor, sem qualquer dúvida, se quer dizer o Senhor Cristo. 1 Coríntios 8:6 é um título usual dado a ele no Novo Testamento. Agora, que dia pode ser tão apropriadamente aplicado a Cristo, tendo uma denominação por ele e sendo dedicado à honra de seu nome, quanto o dia de sua ressurreição, onde a igreja está tão acostumada a se reunir como ouvimos antes? Neste fundamento, o primeiro dia da semana está moldado o dia do Senhor até o dia de hoje. Assim, este dia, sendo pela igreja dedicado à honra do Senhor Cristo, João se entregou à sagrada devoção e o Espírito aproveitou a oportunidade naquele santo dia para mostrar-lhe as revelações divinas mencionadas naquele livro. Pergunta 45. Que outro fundamento há para o dia do Senhor? Resposta: o costume constante da Igreja de Cristo. Do tempo dos apóstolos até aqui, a Igreja celebrou como santo o dia do Senhor, e fizeram isso sob o título O Dia do Senhor. Portanto, o costume constante da Igreja não deve ser desprezado. Esta frase apostólica: se algum homem parece ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. 1 Coríntios 11:16 mostram que o costume da Igreja é um assunto a ser considerado. Pergunta 46. Que terceiro fundamento temos? Resposta: a ressurreição de Cristo, a qual fez nova todas as coisas. 2 Coríntios 5:17. Este, sendo que dá um motivo para celebrar o dia, também mostra a razão de alterá-lo. A ressurreição de Cristo deu evidência de sua plena conquista sobre a morte, a punição do pecado e sobre aquele que tinha o poder da morte, o diabo. Sim, ela deu evidência de uma completa satisfação à justiça de Deus e de uma clara pacificação da ira de Deus. Nesse sentido, Cristo é dito ter ressuscitado para nossa justificação. Romanos 4:25.
Pois a justiça de Deus estando satisfeita e a ira pacificada, a morte e o diabo estando derrotados, o que pode impedir nossa redenção e justificação plenas? Esta, então, é uma obra que ultrapassa a criação e merece muito mais um memorial semanal. Sim, esta obra maior tem transposto a primeira, assim como o templo fez ao tabernáculo. 1 Reis 8:4. É nós que vivemos, segundo a ressurreição de Cristo, estamos ligados tão à celebração do primeiro dia da semana quanto aqueles que viveram antes, ao último. Pergunta 47. Que quarto fundamento temos? Resposta: a substância da lei que exige um sétimo dia. As palavras da lei são estas: o sétimo dia é o Shabat do Senhor. Eu não nego, pois, que a lei tenha uma relação especial ao primeiro sétimo dia, no sentido de que foi um memorial daquela grande obra da criação. Quando isso foi transposto com uma obra maior, então a substância da lei deve ser observada em um memorial de sétimo dia daquela obra maior. E é observável que o sétimo dia que celebramos é assim ordenado, por exemplo. Na mudança, nenhuma semana teve 2 Shabats, nem qualquer semana como parte de uma semana. Nenhum Shabat. O Shabat deles conclui sua última semana. O nosso Shabat deu início à nossa primeira semana. A mudança não poderia ter sido tão adequada para qualquer outro